Olá pessoal, então espero que estejam todos muito bem e então com essa nova série de vídeos nós vamos iniciar o estudo ah, dos sentidos humanos, sempre com o foco no trabalho. Então, evidentemente que no nosso trabalho cotidiano, como em nossa vida geral, a percepção sensorial é parte integrante da nossa racionalidade, da nossa representação do mundo exterior, certo? É ela que nos dá essa representação e essa troca com o mundo exterior, os sentidos humanos. E evidentemente, quem estuda o trabalho, que nem nós estamos nessa disciplina de ergonomia, devemos ter uma noção, ainda que superficial, porque é o que podemos, vamos dizer assim, almejar agora, do funcionamento geral dos sentidos humanos, em particular num contexto de trabalho. E para isso, pessoal, nós vamos tratar dos dois principais sentidos, no sentido de mobilização da nossa vida cotidiana, no trabalho. São aqueles sentidos onde há uma troca e processamento de informação mais intensa. No caso, visão e audição. Então, a nossa primeira conversa vai ser sobre visão. Mas o roteiro que eu pretendo seguir é semelhante nos dois casos, né? Então a ideia é primeiro ter uma noção bem geral sobre as bases neurológicas, certo? E fisiológicas desses dois sentidos, visão e audição. Então a parte de processamento nervoso e as estruturas fisiológicas e anatômicas que fazem parte dessa percepção sensorial, tá? Primeiro vamos tratar um pouco de uma forma geral do fenômeno da percepção sensorial humana, que é realmente algo muito, eu acho fascinante. Os sentidos parecem tão automáticos e naturais que a gente nem percebe a complexidade do funcionamento fisiológico e nervoso que está por trás disso. Então, quando você vê uma árvore, uma flor, ou quando você escuta, por exemplo, o canto dos pássaros ou uma fala com alguém, isso é tão natural, parece que funciona de forma tão automática, que parece que é algo muito simples, né? Posso garantir para vocês que não é de uma complexidade muito grande. A ciência ainda não entende tudo o que está por trás da percepção sensorial. E uma coisa que talvez esse curso, quer dizer, esse nosso primeiro contato com essa matéria possa trazer para vocês, talvez abandonar uma certa visão ingênua, que eu diria que é do senso comum, sobre uma visão muito simplificada do funcionamento dos sentidos humanos, certo? Isso nós vamos ver que não é tão simples assim, tá? E por entender o mecanismo geral, depois a gente vai entender um pouco melhor o papel, não diria o papel, mas como o uso dos sentidos humanos numa situação de trabalho pode ser otimizado para por exemplo, poupar os trabalhadores de alguns efeitos, de alguns constrangimentos que o uso dos sentidos humanos
de uma forma, vamos falar, não ergonômica, que não respeite as limitações e que não também favoreça aquelas capacidades que nós temos num contexto de trabalho. Beleza? Então, pessoal, bom, além dessa essa introdução sobre essas bases neurológicas e fisiológicas, nessa primeira série de vídeos que vai focar no fenômeno da visão humana, eu quero também passar alguma noção para vocês sobre iluminação de ambientes de trabalho, a chamada iluminotécnica, fotometria, a medição, a quantificação da iluminação, a otimização de iluminação, em particular nos ambientes de trabalho, que é o nosso interesse mais imediato. Então, essa é uma área técnica, muito de competência, por exemplo, dos arquitetos, dos engenheiros elétricos, mas nós, no eventual papel de organizador de um espaço de trabalho, que é um papel muito comum do engenheiro em geral, nós devemos ter noções sobre iluminação, iluminamento e técnicas de iluminação, até para entender os dados técnicos eventuais, para entender, por exemplo, um laudo, sobre, por exemplo, um eventual acidente de trabalho, onde o papel da iluminação pode ter sido importante. Então, vamos entender essas grandezas que estão em jogo. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Então, quando eu falei daquela visão ingênua que talvez a maioria das pessoas tenha, por exemplo, aquela analogia entre o olho, o funcionamento da visão e a câmera fotográfica. Claro que tem várias semelhanças, mas o processamento fundamental da visão ele é completamente diferente por exemplo, do funcionamento de uma câmera. E eu espero deixar isso claro hoje nessa conversa com vocês. E outra coisa, pessoal, com relação a essa visão ingênua, é que boa parte das pessoas não entendem o papel do cérebro na percepção sensorial, ou não conhece, melhor dizendo, não conhece. Então, aquela visão ingênua do que o que nós vemos é como se fosse uma janela para o mundo exterior e a realidade, ela é desmentida pela moderna neurologia da percepção sensorial. Por que eu digo isso? Por que é mais complexo do que isso? Porque o funcionamento sensorial, numa visão geral, ele começa, tá certo? Ele começa quando tipos especiais de células, que são células sensíveis a alguma forma de energia que está dispersa no ambiente, por exemplo, no caso da visão, é a energia eletromagnética da luz. Ela que vai ser captada, vai sofrer um processamento e no final vai nos produzir a sensação de audição. Da mesma forma, de visão, perdão. Com audição é semelhante. A natureza da energia é outra, aí é uma energia mecânica de ondas de pressão e contração de um meio, no ar atmosférico, por exemplo. A atmosfera é esse meio preferencial. Quando essa energia externa atinge valores suficientes, vamos chamar de limiares, valores suficientes para provocar o funcionamento dessas células especiais,
há um fenômeno chamado de transdução. Transdução, então, é a conversão de uma energia física ou química. Nós temos os sentidos químicos, certo? Olfato, gustação. Então, o fenômeno da transdução, que é o que dá início à cadeia de eventos, que vai gerar uma percepção, ele depende do acionamento dessas células, que são, no caso da visão, são as células fotorreceptoras, são células que são sensíveis a certas faixas, a certos comprimentos de onda da luz que incide no olho, certo? E aí começa o processamento. Bom, ou seja, esse fenômeno da transdução, essa conversão de energia externa, seja física ou química, em energia nervosa, ou seja, em funcionamento do sistema nervoso, é o primeiro passo para o fenômeno da percepção sensorial, tá certo? Agora, nós temos o nosso aparato sensorial, começando por essas células sensíveis a essas energias. Então, no caso da visão, nós estamos falando dos fotorreceptores que ficam na nossa retina, no fundo do olho, tá certo? No caso da audição, nós estamos falando das células ciliadas que ficam no ouvido interno, que são sensíveis às variações de pressão. Elas só conseguem varrer uma certa faixa daquela energia externa, ok? Que pode ser luz, pode ser ondas sonoras de pressão, pode ser moléculas químicas que, quando pousam no nosso epitélio olfativo no nariz, vão começar o processo de transdução, vai ocorrer a transdução para começar a cadeia de eventos que vai levar você a perceber o aroma de algo, ou a gustação, o sabor de algo. O que é importante que a gente entenda, pessoal, para a gente sair dessa visão ingênua, que eu comentei no começo, é que o nosso aparato sensorial ele só consegue varrer uma faixa pequena de toda a energia externa no mundo externo que está em jogo. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós estamos limitados nessa percepção do mundo externo àquela capacidade de transdução dessas células que eu comentei com vocês. Ou seja, isso deixa já de fora uma grande parte vamos chamar de realidade do mundo externo. Tá? Isso é a primeira coisa. Então nós temos uma quantidade limitada de informação que é transduzida de energia externa para a energia nervosa. Eu já vou comentar com vocês esse processo. E quando isso atinge módulos específicos do cérebro, que são de alguma forma especializados em certas categorias dessa percepção humana, o cérebro é um agente ativo nesse processo. Então, ele busca, de alguma forma, completar essa informação limitada que veio do mundo externo para dar uma percepção clara desse fenômeno que nós estamos contemplando, seja visual, seja sonoro, seja gustativo, olfativo, etc. Então, o cérebro ele preenche aqueles espaços que não foram contemplados pela limitação tanto do nosso aparato fisiológico que trabalha na percepção, tá certo? Quanto pela limitação mesmo do escopo dos órgãos sensoriais. Então, o cérebro ele constrói a percepção. Então, mais um motivo para a gente abandonar essa ideia ingênua de que a percepção nos permite um contato direto com a realidade. Não é um contato direto, ele é mediado justamente pelos órgãos sensoriais.
a informação que está dispersa na forma de energia, de várias formas, ela é transduzida em energia nervosa e depois ela é reconstituída no cérebro para nos dar uma percepção que interessa ao nosso organismo. Então, mais do que nos dá uma percepção do mundo real, o que todo esse processamento sensorial busca é nos produzir percepções que são interessantes para o nosso organismo de uma forma geral, de uma forma evolutiva. Porque como tudo, como toda forma de vida, o nosso aparato sensorial, assim como o nosso cérebro, ele, desde a nossa história evolutiva, da nossa espécie, mais de 100 mil anos, esse processo, esse aparato, ele foi evoluindo, foi se adaptando às mudanças ambientais, sempre naquela perspectiva da evolução, perspectiva darwiniana de favorecer aquelas mudanças, né, que de alguma forma trazem algum benefício para a nossa espécie, no sentido de perpetuação dos nossos genes, né? Essa é uma grande explicação que a teoria da evolução traz para a gente, talvez a mais bem sucedida teoria científica existente, com milhões de dados que corroboram suas ideias, né? Mas enfim, então, talvez eu queria primeiro dar esse primeiro panorama desse mundo da percepção sensorial que a gente está começando a estudar agora. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se a gente prestar um pouco, se a gente reparar nessa imagem, ela tá procurando mostrar módulos, regiões do nosso cérebro que tem um papel muito ativo no fenômeno da percepção sensorial. Então, está mostrando, por exemplo, essa região do córtex cerebral, né, a parte mais externa do nosso cérebro, essa que é toda cheia de dobras, né? Essa região aqui, atrás aqui do nosso crânio, né, chamado de córtex visual, é numa parte do cérebro chamada lobo occipital. Já vamos ver isso aí para relembrar um pouco, né, desses conceitos, né? Aqui no lobo parietal, a primeira região que integra, que busca integrar os sinais que vêm do ouvido interno para o fenômeno da audição, vocês estão vendo aqui. Córtex gustativo, a parte de gustação, paladar. O bulbo olfativo aqui embaixo, né? Então, olha, se vocês estão reparando aqui no esquema, olha, aqui está mostrando, por exemplo, as estruturas do olho, né, o caminho até chegar no módulo inicial de processamento visual, o caminho pela percepção auditiva, tá certo? Aqui está mostrando uma estrutura do ouvido interno que não participa diretamente do fenômeno auditivo, mas sim de um outro sentido humano que talvez pouca gente saiba que existe. Nós temos bem mais do que os 5 sentidos tradicionais que a gente sempre foi ensinado, que é o chamado sentido vestibular, que acontece no ouvido interno, que nos dá uma percepção de equilíbrio corporal. É conhecido como o sentido gravitacional, vamos dizer assim. E tem outros também, né? Essa faixa aqui, ó, que é chamado o córtex primário somático, que vai integrar a percepção, por exemplo, de tato, que vem da pele, certo? Vocês estão percebendo que quase todos os sentidos, quando aquela energia nervosa é ativada pelos transdutores, para chegar naquela região primária de integração ou decodificação, para depois, no final, produzir a percepção, ela passa aqui por uma estrutura
chamada tálamo, que fica abaixo da parte interna do cérebro, abaixo do córtex cerebral, certo? Que funciona como se fosse um radiador, um distribuidor de Wi-Fi, por exemplo, fazer essa analogia, que todo mundo tem um equipamento que distribui os sinais de Wi-Fi, por exemplo, numa casa. Então, o papel do tálamo é justamente distribuir esses sinais sensoriais que estão chegando dos diversos órgãos, dos diversos transdutores, para aquela região específica, especializada em fazer a primeira interpretação daquele sinal sensorial. Curiosamente, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, o nariz é o único sentido humano cujo a via nervosa, até chegar a partir do epitélio da mucosa nasal, onde estão as células transdutoras, daquelas moléculas que pousaram lá, começa o processo, a cadeia de eventos que vai levar a essa percepção. Então, voltando, ele é o único sentido que não passa pelo tálamo, ele vai direto para o bulbo olfativo, nessa região aqui, ó. Então, não à toa, a olfação é o sentido humano mais antigo, vamos dizer assim, mais primitivo. Então, é interessante ver como a evolução vai mudando, né? Nesse caso, esse sentido em particular prescindiu da mediação do tálamo, tá? Então, gente, para resumir essa nossa primeira conversa, então, como eu falei para vocês, então, padrões de energia que estão dispersos no mundo externo a nós, né? Quando eles atingem certos limiares energéticos, isso eu vou falar depois, eles põem em ação esse mecanismo perceptivo, cujo primeiro passo é esse mecanismo de transdução que eu comentei com vocês. Então, a partir de olhos, ouvidos, língua, pele, narizes, ele vai produzir essa rica experiência sensorial que a gente tem do mundo externo, com todas as suas cores, seus aromas, seus gostos, né? Enfim, todo esse mundo que nós já nos acostumamos, né? E não damos conta de quão complexo é esse processo. Ok? Bom, aí, pessoal, eu quero comentar um pouco essa frase que eu projetei aqui nesse slide, que diz que nossos sistemas sensoriais são inerentemente inferenciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Como naquela primeira conversa, o que nós vemos, pessoal, não é um retrato objetivo talvez, mas não um retrato fiel do que acontece no mundo exterior. Por esses motivos que eu já comentei, tá certo? A gente só capta uma faixa relativamente pequena da energia disponível, então para a visão vocês vão entender isso. Ou seja, nós estamos deixando de lado um volume incrível de potencial informação que eventualmente ia mudar a nossa percepção sensorial. E além disso, o cérebro ativamente ele completa aquela informação que eventualmente faltou para fechar, por exemplo, uma visão coerente do mundo. Mas quando ele completa, ele faz aproximações, ele faz inferências, ele recolhe a informação que ele conseguiu receber e faz uma espécie de extrapolação daquela informação para completar aquela informação particular que ele não recebeu. Isso é muito claro no fenômeno do ponto cego na visão. Isso eu já vou comentar com vocês. Então, ele faz inferências, ele faz suposições para preencher
para completar aquela informação que não veio. Então, na grande maioria das vezes, ele é bem sucedido, mas às vezes não. E uma prova disso, um exemplo muito interessante, talvez o mais interessante disso, é o fenômeno das ilusões de ótica. Tá certo? Como o nosso cérebro é enganado quando uma determinada configuração dessa energia visual, ela entra em choque com o mecanismo cerebral de interpretação. Tá? Então, nesse sentido, o nosso sistema sensorial ele é inferencial. O cérebro ele busca fazer inferências, ele dá o melhor palpite que ele pode para completar aquela informação que ele recebeu. Tá bom? Isso a gente vai continuar falando, porque talvez esse seja o principal, a principal diferença entre uma visão ingênua da percepção sensorial e uma visão científica, com base científica. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Primeiro, eu também queria salientar uma diferença conceitual que agora é importante para a gente entender, que é a diferença entre sensação e percepção. Tá certo? Elas não são sinônimos. Sensação, ela está antes, ela está a montante do fenômeno de percepção. A percepção é o produto final de algo que começa como uma sensação, certo? Quando essa energia externa provoca o primeiro processamento através da transdução e o início do processamento nervoso, a gente tem uma sensação. Por exemplo, eu estou vendo algo. Eu olho para algo, vi algo. Eu sei que conscientemente eu vi, mas ainda não atribuí sentido. Então eu tive uma sensação. Eu percebo essa sensação. Ao fim do processo dessa cadeia nervosa, quando eu atribuí sentido àquela sensação, por exemplo, evocando a minha memória de longo prazo, que me permite reconhecer, por exemplo, aquela ave como um colibri, ou aquela árvore como um carvalho, essa é onde o fenômeno perceptivo acontece. Então, sensação, percepção estão na mesma cadeia, mas são distintas. Muitas vezes a sensação, ela, por ser filtrada, ela não se converte numa percepção, tá certo? Porque, dado mesmo a capacidade limitada dos nossos órgãos sensoriais, há uma quantidade gigante de estímulos. E só aqueles que têm algum sentido para nós vão receber processamento privilegiado. Então, há um sentido de filtro, né, nesse processo da percepção sensorial. Então, algumas energias que provocaram eventualmente uma sensação, mas não tinham nenhuma importância para nós, não vão se converter em percepção, tá? Então, vamos lá. Essa sensação aqui, segundo esse esquema, esse quadro, ela tem duas subdivisões, a consciente e a não consciente. Então, por exemplo, a não consciente, existe um outro sentido humano, que é um sentido interno, que a gente também geralmente não tem notícia, é chamado de enterocepção. Então, é uma sensação enteroceptiva. É aquela sensação das nossas vísceras, dos nossos órgãos internos, tá certo? Existem células nervosas também que, de certa forma, monitoram o funcionamento desses órgãos internos. Isso provoca uma sensação que não é necessariamente consciente. Ela só é consciente quando, por exemplo, ela se traduz por dor,
né? Da mesma forma, pessoal, um outro tipo de percepção sensorial que algumas pessoas não notam é a chamada propriocepção, sensação proprioceptiva, que é uma sensação que se baseia em células transdutoras que estão em contato com os nossos músculos, tendões, articulações. Então, qual é o papel desses sentidos proprioceptivos? É nos fornecer um sentido de posição, por exemplo, dos segmentos corporais. Se eu levanto o braço, por exemplo, eu não preciso saber, não preciso olhar para saber que eu levantei o braço. Eu tive essa propriocepção, uma percepção muscular, quer dizer, um funcionamento do nervoso não consciente, certo? Muito bem. A sensação que se traduz no fenômeno consciente, ela também se divide entre a esteroceptiva, tá certo? E a proprioceptiva, como eu comentei com vocês. Voltando um pouco, quando a propriocepção não é consciente, por exemplo, na coordenação do movimento muscular refinado, você não pensa para fazer isso, né? Você não pensa para, por exemplo, andar de bicicleta, a tua musculatura tem esse conhecimento já internalizado. Da mesma forma, por exemplo, que quando você vai, por exemplo, abrir uma maçaneta de uma porta, a tua mão ela já se conforma com aquela geometria de forma inconsciente. Então isso é a propriocepção, mas num nível inconsciente. Mas tem a propriocepção num nível consciente, que talvez o exemplo que eu dei foi errôneo, né, naquele contexto, que é você perceber que você levantou, por exemplo, o braço ou a perna, fez algum movimento, sem o auxílio da visão. Tá bom? E a esterocepção é o que nós vamos dar foco agora, em particular, visão e audição. Estero, né? Exterior. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então, só lembrando algo que a gente já aprendeu em alguns momentos aí, né, da nossa trajetória escolar, né, acadêmica. Mas vamos lá. Então, o que a gente chama de sistema nervoso, todo esse complexo, né, ele se divide entre o sistema nervoso central, que é formado aqui pelo cérebro, essa grande estrutura aqui, e a medula espinhal. Esse é o sistema nervoso central. E existe também o sistema nervoso periférico, que se divide também, vamos lembrar, né, entre o somático e o autônomo, que se espalha aqui por essa incrível rede aqui de fibras nervosas, então espalhadas pelo nosso corpo, né? Então, por exemplo, o autônomo controla funcionamento das vísceras, fenômenos automáticos como respiração, etc., né? O somático controla reações externas musculares, né? Etc. Então, essa primeira divisão. Focando agora o sistema nervoso central, pessoal, aqui é onde vão acontecer os fenômenos que a gente está estudando aqui, né? Então, ele é formado aqui pelo encéfalo, que tem uma série de subdivisões, a medula espinhal, e esse esquema aqui está mostrando um pouco esse fenômeno, o fenômeno da percepção, com essa visão um pouco macro, né? Então, por exemplo, no sistema nervoso periférico, nós temos neurônios chamados aferentes, que vão captar aquela energia física, que vai no final gerar aquela percepção sensorial, né? Então, por exemplo, essas células especializadas no nariz, no olho, através desses neurônios aferentes no sentido de que vai partir dessa periferia do corpo,
até entregar para aquela região do encéfalo que eu comentei com vocês. Então, esses neurônios, o papel deles é receber e transmitir informações do meio para o sistema nervoso central, ao contrário dos neurônios eferentes, que vão do sistema nervoso central, vão levar informação do sistema nervoso central para a periferia. Por exemplo, um comando do sistema nervoso central que fala, olha, pegue o mouse. Então, essa informação, essa ordem que foi gerada no sistema nervoso central, ela é transmitida via sistema periférico para aqueles neurônios motores que vão acionar os músculos que vão me permitir fazer essa ação, tá certo? E tem uma série de detalhes aí, né, pessoal, que nós vamos parar um pouco por aqui. E, muito bem, vamos também lembrar um pouco da anatomia cerebral, porque quando a gente for buscar interpretar termos relacionados à percepção sensorial, é interessante ter esse mapa do cérebro, em particular do córtex cerebral, que é essa parte mais externa do cérebro, dobrada, né? Então essas dobras, a ideia é aumentar a área superficial disponível para funcionamento nervoso, né? Então, bom, o cérebro tem 2 hemisférios, né? Todo mundo sabe disso, o esquerdo e o direito, né? E ele é de cada hemisfério, pessoal, tem 4 divisões anatômicas que são chamadas de lobos, né? Lobo no sentido de parte de um membro, né? Tem nada a ver com o lobo animal, né? Então tem o chamado lobo frontal, esse aqui é a frente do cérebro, né? Os olhos estão por aqui, mais ou menos, né? Então esse aqui é o lobo frontal. É o lobo parietal, aqui no topo da cabeça, o lobo occipital, atrás, e o lobo temporal, aqui do lado, por exemplo, dos nossos ouvidos. Então são 4 lobos, isso dividido nos 2 hemisférios. Então cada hemisfério tem 4 lobos cerebrais. Tá certo? Esses hemisférios são unidos por uma estrutura que permite a troca de informação entre cada um dos hemisférios cerebrais, tá certo? E essa ilustração, pessoal, está mostrando aqui, por exemplo, uma vista lateral, essa aqui uma vista de cima, mostrando os 2 hemisférios e algumas estruturas muito importantes também, tanto no córtex cerebral quanto na parte mais interna do cérebro, que são importantes também para a percepção sensorial, né? Essa estrutura que une os 2 hemisférios, pessoal, é chamada de corpo caloso. Tá aqui, olha, né? Bom, dito isso, pessoal, então isso é uma primeira aproximação que a gente vai ter com as estruturas neurológicas que participam da nossa vida consciente, inconsciente, né? Tudo que a gente fala, diz, pensa, imagina é gerado aqui, né? Nessa máquina incrível que é o cérebro, talvez o órgão, a máquina mais complexa, né? do universo, pelo menos do universo conhecido, né? E pensar nisso é uma máquina até modesta, ela pesa algo como 1,5 kg, tem uma consistência que parece tofu, né? Em particular, eu estou falando do córtex cerebral, essa parte mais externa. Ela tem esse número incrível de células nervosas, a célula, que é uma célula muito particular, que tem propriedade muito particular, que é o neurônio. Já vamos falar um pouco mais dele. Então, o cérebro, pessoal, apesar de ter esse peso modesto quando comparado ao peso corporal, é uma fração dele, ele usa em torno de 20%
de toda a nossa energia metabólica que é adquirida pelo consumo de alimentos. Então ele é um órgão caro no sentido metabólico, energético. Então ele tem que buscar modos de otimizar essa alta demanda de energia que o cérebro necessita, ok? Pessoal, cada um desse número impressionante de 100 bilhões de neurônios que compõem o nosso sistema nervoso pode fazer até 1000 sinapses, ou seja, pode trocar informação nervosa com até 1000 outros neurônios. Então isso dá uma máquina incrível, de mais de 100 trilhões de possíveis configurações de conexões dessa rede. Isso explica o funcionamento da nossa mente, percepção e as outras funções cognitivas, certo? Nós temos essa incrível rede de troca de informação que nos permite ter a vida consciente que nós temos. E como eu comentei já com vocês, pessoal, como vocês viram naquela primeira imagem, o cérebro ele tem um funcionamento ao mesmo tempo modular, ou seja, tem regiões do cérebro que são especializadas em processar informação de determinados órgãos sensoriais, mas também essa informação depois é distribuída para outras regiões do cérebro para completar e finalmente gerar essa experiência sensorial que a gente tem no nosso dia a dia. Então, ele ao mesmo tempo tem um funcionamento cerebral, modular e também integrado com outras regiões do cérebro, ok? Essa ilustração, pessoal, essa ilustração está mostrando o mapeamento do córtex cerebral, ilustrando essas áreas, vamos dizer assim, primordiais, iniciais de processamento sensorial em função do órgão sensorial que foi ativado. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, a visão, que é o nosso tópico dessa primeira série de vídeos, ela é inicialmente processada no córtex visual, no lobo occipital, tá certo? Área sensorial, área motora primária aqui no lobo parietal, e etc. Pessoal, aqui é o cerebelo, então essa aqui é a parte frontal do cérebro, e aqui está invertido, mostrando o corpo caloso, né? E então esse mapeamento está mostrando outras áreas relativamente especializadas do cérebro, que não é o nosso foco hoje, como, por exemplo, áreas associativas de memória, áreas de interpretação, de compreensão de fala, de produção de fala, que também estão especializadas em áreas em hemisférios diferentes, etc. Tá bom? Ok, pessoal. Agora uma palavra sobre o neurônio, essa célula especial que permite o funcionamento cerebral, né? Estrutura o funcionamento cerebral. E ela é uma célula, em certo sentido, como qualquer outra. Ela tem um corpo celular, ela tem membrana, ela tem mitocôndria, ela precisa de combustível, ela queima o combustível e gera resíduos metabólicos como qualquer outra célula, só que ela tem essa capacidade especial de transmitir informação, se conectar com outras células nervosas e fazer parte dessa cadeia de impulsos nervosos que vai aportar essa informação que foi gerada nos sentidos, no caso que é o nosso interesse hoje, até atingir aquela determinada área cerebral, certo? Como é que o neurônio faz isso, tá certo? Ele tem, então, essas estruturas aqui,
parecem galhos de árvore, né? São os dendritos, e ela tem essa estrutura aqui mais longa, parece a raiz da árvore, né? Que são os axônios. Então, é pela conexão entre o axônio de um determinado neurônio e os dendritos, o dendrito de outros neurônios, que essa informação vai fluir, tá? E qual é essa linguagem, pessoal? Qual é essa linguagem que o cérebro entende? São chamados potenciais de ação. É uma atividade elétrica, que é uma característica dos neurônios, de gerar, na medida em que, como eu comentei com vocês, né, que no caso da percepção, quando aquelas células especializadas em fazer aquela transdução, aquela conversão daquela energia ambiental em energia nervosa, os neurônios que vão, através de potenciais de ação, de pulsos eletroquímicos, já vou comentar por que eletroquímico, vão, através dessa cadeia incrível, aportar essa informação para a região específica do cérebro. Como é que acontece a geração desse potencial de ação, esse pulso eletroquímico? Pela sinapse, né, pessoal? É onde o axônio de um determinado neurônio troca informação com o dendrito de um outro neurônio. Isso é feito através da sinapse, que é esse quase contato. Eles não se tocam a rigor, o axônio não toca no dendrito. Fica um gap, e a ideia de sinapse é esse gap, e esse gap, através do mecanismo que não vem, o caso a gente aprofundar agora, isso aqui não é uma aula de fisiologia nervosa, né, pessoal? Mas o potencial de ação, quer dizer, esse pulso, esse pico de eletricidade é gerado por íons de cálcio, etc., né? Mas, enfim, quando há a sinapse, há primeiro esse pulso elétrico, isso vai induzir a liberação de proteínas especiais, são chamadas de neurotransmissores. Então eles vão navegar do axônio, daquele neurônio que está a montante, para o dendrito daquele neurônio que está a jusante. Eles vão fluir como se fossem barquinhas atravessando, né, aquele fluido, e quando eles chegarem nesse novo neurônio, através do dendrito, eles vão induzir um novo potencial de ação, e assim vai até ser entregue naquela região cerebral. Tá? Então esse fluxo pode ser um fluxo que vai aumentar esse potencial de ação, ou pode ser um fluxo inibidor, que vai diminuir o potencial de ação em função daquela cadeia nervosa em particular. Tá? Então, por isso que eu falei que é uma cadeia eletroquímica, envolve tanto potenciais elétricos como a liberação desses elementos químicos que são os neurotransmissores. Tá? Eu já comentei aqui, eu estou passando o texto rapidinho, né, pessoal? E aquele material, só lembrando, né, o material que eu disponibilizei, ele é bem mais completo em termos de texto. Bom, o último conceito que eu queria explorar com vocês, ainda dessa estrutura, neurológica e fisiológica, é a ideia da lei da energia nervosa específica. O que é isso? Muito bem. A ideia é o seguinte: esses potenciais de ação liberados dos fenômenos perceptivos, eles têm a mesma natureza, eles são iguais, tá certo? Então, por exemplo, o potencial de ação
gerado pelas células fotorreceptoras do olho. Ele é da mesma natureza daqueles potenciais de ação gerados no ouvido interno através do nervo óptico pelas células ciliadas e pelo epitélio gustativo, etc., para todos os sensores. Então, essa energia nervosa é a mesma. O que muda, pessoal? Muda. Por que eu percebo uma luz e não percebo um som? Pela região do cérebro onde é entregue esse fluxo nervoso. Esse é o sentido da lei da energia nervosa específica. Então, isso aí nos permite fazer experimentos mentais, vamos dizer assim, bem curiosos, né? Vamos imaginar se fosse possível a gente desplugar o nervo óptico, que está lá no fundo do nosso globo ocular colado na retina, eu desplugo e plugo onde está o nervo auditivo no nosso ouvido. É um experimento mental. O que aconteceria? Você ouviria o som, porque quem vai produzir, no caso aí, a percepção sensorial é o lugar onde foi entregue, que é o córtex visual. Só que você plugou a cadeia nervosa onde estava o nervo auditivo. Então você vai ouvir o som. Se fosse o contrário, você ia escutar a luz, né? É uma situação bizarra, mas curiosa, né? Mas essa dá a ideia do conceito dessa lei da energia nervosa específica. Ok?